Alô, amigos queridos, aqui é o Fernando Sérgio. Como sempre acontece, nas sextas-feiras, às 19 horas, nós temos a presença de um dos grandes médicos do Brasil, o nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Não só médico, é também um esportista, é um homem formado até como técnico de futebol, embora ele tenha naturalmente preferido esse trabalho fantástico que ele desenvolveu ao longo de muitas décadas, né? Que é o da medicina. E por isso mesmo é um dos debatedores mais interessantes que você encontra no rádio, encontra, por exemplo, no programa do meu amigo Heleno Rotai, aos domingos, sempre esclarecendo situações. E eu quero agradecer a você que está me vendo agora, que tem mandado aí muitas perguntas para os nossos participantes e principalmente para o Dr. Silvio Provenzano falando de saúde. Então aqui a gente faz duas coisas, fala de futebol e de saúde. Claro que a tônica do programa do dia de hoje, após a resposta de 3 consultas dos nossos ouvintes, digamos assim, será sem dúvida a seleção brasileira, porque ao longo dessa semana nós temos apenas digamos, a seleção brasileira, né? Não temos os jogos de futebol. Por isso mesmo, vamos dar o nosso boa noite para o nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Boa noite, Silvio. Boa noite, Fernando. Boa noite aos seus seguidores. Eu acho que temos mais que falar de medicina do que propriamente de futebol. Porque se você se refere àquilo que aconteceu ontem, eu posso falar da França, uma grande seleção, mas o nosso Brasil, na dica. É verdade. A gente tem que ficar com saudade dos craques que um dia nós tivemos, né? Meu Deus do céu, o Carioca, Marquinhos Carioca, né? Nós tivemos também o Pelé, é evidente, o concurso. Eu vou mais longe ainda, um time inesquecível, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Exatamente. Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Nossa. Chega, né? Chega, é verdade. Então, antes da gente já começar as perguntas, as pessoas podem mandar para o fsgrandenet@gmail.com, fsgrandenet@gmail.com. Antes, propriamente de começar, eu tenho que fazer uma resposta para 3 dos amigos portugueses que me escreveram: o Antônio Jorge, de Vila Nova de Gaia, o Mário Esteves Vasconcelos, ele é morador de Braga, uma cidade linda, por sinal. Braga, então, tem jardins de flores extraordinários. E a Ludmila de Souza, de Portugal, gosto muito do programa, dê meus abraços também ao Dr. Silvio Provenzano. Tá bom, então sinta-se abraçado. Obrigado. Ela me pergunta onde pode adquirir os meus livros. Eu gostaria de dizer, viu, Ludmila, e os outros demais também, que vocês podem adquirir na FENAC PT. Pela internet, você é só botar no livro lá, Fernando Sérgio, FENAC PT, pode botar o título aí, Vem o Sucesso, ou pode botar também Só o Amor Constrói, que você consegue, tá bom? Aqui no Brasil é através da Amazon, né? E me parece também da Livraria das Letras. E ela pergunta quais são os livros. Se eu tenho o livro que eu comemorei 50 anos de comunicação. Não. Esse livro já está esgotado, foi esse aqui o primeiro livro, 50 anos de comunicação. Ele está esgotado, mas você encontra o Vida e Sucesso, que está fazendo realmente uma grande vendagem, e eu fico muito feliz com isso, e o romance mediúnico Só o Amor Constrói. Todos dois você encontra na FENAC PT de Portugal, tá bem? Quanto à Espanha, que você pergunta, eu estou indo agora, dia 27 de maio, não é tão agora, é mais para frente, justamente para entrar em entendimentos, para ver se a gente consegue fazer uma versão em espanhol. Mas eu queria agradecer ao Silvio Barbosa, doutor Silvio Barbosa, que o Barbosa
com 65 anos de idade, 64, 65, resolveu ser doutor. Então fez o doutorado em engenharia da comunicação e agora está fazendo pós-doutorado. É empresário, amigo querido, desde a época da Globo. E ele fez um livro sobre a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês. Vou sair dessa focalização e mostrar esse livro muito lindo, chamado, olha, Super Rádio Tupi, 50 anos de comunicação. E para minha surpresa, eu que deixei a Rádio Tupi já há 8 anos, espontaneamente, porque afinal de contas já tinha trabalhado muito e eu me dedico hoje mais aos livros e à publicidade. Eu anotei aqui, e é isso que eu queria agradecer a vocês, nessas páginas que aqui estão, é rapidinho, viu, Silvio? Só para não perder essa fase do agradecimento, tem essa página sobre o meu trabalho, né? Fernando Sérgio, a voz que guiou madrugadas, manhãs e multiplicou histórias no rádio brasileiro. São 2 páginas a meu respeito, o que eu fiquei bastante surpreso, porque eu já estou fora do rádio há 8 anos, né? De qualquer maneira, ao Silvio Barbosa, meu carinho, meu muito obrigado. Bem, posto isto colocado, vamos à primeira participante do dia de hoje com o Dr. Silvio. Aliás, é ele, é o Mário Forneri. Ele diz o seguinte: eu tenho nossa, tá uma influenciação. Deixa eu baixar essa aqui, vai cá, ver se de repente tá dando barulho aí no som, também. Um pouquinho, mas dá para entender. Dá para entender, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tudo bem, tá tudo certo. Continuo entendendo, né? Então tá ele. O Mário, né? O Mário Forneri, de Volta Redonda, né? Ele diz o seguinte, que ele gosta muito de futebol e ouve o programa nosso, vê também, justamente por isso, gosta muito dos comentários feitos pelo Dr. Silvio. E chamou a atenção o seguinte: quando ele acompanha, olha que ele é tricolor, hein? Quando ele acompanha o tricolor, falando meu tricolor, só pode estar falando do Fluminense, né? Aqui no Rio de Janeiro, de Volta Redonda. Na verdade, a gente sabe, o Mário sabe disso, tricolor só tem um, os outros são times com 3 cores. É bem, tá bom, legal. Então segundo o grande Nelson Rodrigues. Então ele diz o seguinte: toda vez que ele vai ver jogo, mais das vezes na televisão, ele tem uma falha, como ele diz, em determinados momentos de emoção, parece que o coração dele dá uma parada de batida e volta a bater. E ele está preocupado com isso, porque justamente quando acontece o jogo do tricolor. Veja bem, Mário, o que você sente, eu não posso afirmar sem uma bateria de exames. Claro. Mas é muito comum. Quando falha um batimento e depois você sente uma pancada mais forte no peito, isso normalmente está associado a um batimento anômalo chamado extrasístole. Olha só. Então, o que é isso? Você perde um batimento, isso está relacionado diretamente a uma descarga adrenérgica, e o coração leva mais tempo para se encher de sangue. Então, no outro batimento, pós-pausa, que a gente diz, o batimento vem com uma força maior, você sente uma pancada no peito. Como é que a gente diagnostica isso? Faz-se um eletrocardiograma simples. Se no eletrocardiograma, essa extrasístole, que facilmente pode ser identificada no eletro, não aparecer, a gente faz um Holter. Agora, isso tem muito a ver com o emocional. Eu costumo brincar da seguinte forma: o futebol não é pra gente morrer por ele, é pra gente se divertir com ele. E os últimos 3 jogos do Fluminense foram muito curiosos. Nós jogamos melhor que o Palmeiras, perdemos do Palmeiras. Nós amassamos o Vasco, perdemos do Vasco. É verdade. E nós fomos amassados pelo Atlético e ganhamos do Atlético. O futebol realmente é muito interessante. É verdade. É a surpresa do futebol, realmente. A Luísa da Almeida é lá do bairro de Cupim, em Portugal.
Então ela, adorei o seu livro, obrigado, querida. Quando é que você vem? Eu já falei aqui, se Deus quiser, estarei aí em maio, né, a partir do dia 27, devo ficar 1 mês e meio a 2. Muito bom. E tenho 49 anos, diz a Luísa da Almeida, e tenho dores nas juntas do braço direito, só no braço direito. E é justo o braço direito que eu faço as minhas pinturas. Então você é pintor, artista, que bacana. Pois é, e aí me dói, eu não sei o que fazer, o que o doutor Silvio, tão famoso aí no Brasil, pode aconselhar a uma modesta portuguesa. Que isso, prazer falar contigo e ter a honra de tentar responder a sua pergunta. O médico aí em Portugal que você deve procurar é um ortopedista. É possível que você tenha aquilo que aqui no Brasil a gente chama de LER, L-E-R, lesão por esforço repetido. Olha. Porque você segura, evidentemente que é extremamente leve o pincel, mas você fica o tempo todo manipulando braços. Isso pode provocar uma lesão por esforço repetitivo. De qualquer maneira, alguns exames se impõem nesse caso. Uma radiografia simples, quiçá uma ultrassonografia. Se nenhum dos dois esclarecer, fica por último a ressonância. Mas a medicina em Portugal eu reputo uma das melhores do mundo. Eu tenho amigos que residem em Portugal, tenho um grande amigo de infância que mora em Sintra, tenho amigos que moram no Porto, e eles são muito bem atendidos pelos colegas aí de Portugal. Eu tenho certeza que será bem atendida também. Muito bem, muito bom. O João de Castro é morador de Volta Redonda. Olha, segundo de Volta Redonda hoje, participando do programa. Muito obrigado, João. E ele diz o seguinte, ele confessa que fica lá da vida quando perde o nosso programa nas sextas-feiras. E ele sempre se esclareceu muito com os conselhos dados pelo Dr. Silvio Provenzano. Eu queria que ele me esclarecesse, porque eu sou muito sedentário. Eu estou com 51 anos de idade, eu diria que eu sou preguiçoso mesmo. E o meu médico disse que eu preciso andar. E, se possível, andar pelo menos 30 minutos a 40 minutos por dia, num passo firme. Meu Deus. É isso mesmo, doutor Silvio? Ô João, parabéns para o seu médico. O que ele disse está de acordo com tudo aquilo que eu, por exemplo, no meu próprio consultório, falo para todos os meus pacientes. Sem querer, evidentemente, dar uma de ecumênico, eu vou falar o seguinte: Deus nos criou como animais bípedes, ou seja, Ele nos deu 2 patas de sustentação, cuja finalidade principal é permitir que a gente com elas se locomova. E, lamentavelmente, nós passamos 3/4 a quiçá 5/6 do nosso tempo sentados. Seja porque a gente está trabalhando e trabalhamos nós, a maioria de nós sentados, seja porque a gente está vendo uma série e agora é um vício. Você começa, assiste o primeiro episódio, vai até o 15º, maratonando, como eles dizem. Isso aí você faz como? Sentado. Eu brinco com meus pacientes da seguinte maneira: se Deus, na sua infinita sabedoria, fosse para permitir que o ser humano vivesse sentado, teria nos dado 4 bundas e não uma só. Porque a gente faria rodízio entre elas. E, na verdade, as patas que servem de sustentação, elas ficam paradas o tempo todo. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Primeiro, um desequilíbrio do metabolismo energético. A gente não para de comer, nem podemos parar de comer. E as calorias que a gente recebe da nossa dieta, elas vão se armazenando porque nós não gastamos. Andar, e veja bem, as pessoas dizem: doutor, você mandou fazer exercício, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Alguém mandou você ir para uma academia? Exercício é andar, e não é andar para tirar o pai da forca. É andar teu passo normal, 40 minutos por dia, é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. A bem da verdade, ela recomenda que esse exercício seja feito 4 vezes por semana. São 160 minutos de atividade aeróbica simples por semana. É o mínimo que o ser humano tem que fazer. Agora, se você tiver como fazer 240 minutos, 280 minutos, 7 dias na semana, melhor ainda.
A questão é criar o hábito. A gente tem o hábito de ficar sentado e quando vamos andar e bate aquela preguiça, a gente senta novamente. Mudar a si próprio, seguramente, João, é o maior desafio que o ser humano pode fazer no mundo. Muito eu bem. Eu brinco também, já falei isso no programa do Fernando Sérgio, ele vai me permitir repetir. O que acontece é que nós viemos para esse mundo de Deus com o firme propósito de mudar um mundo que, ao nascer, a gente identifica uma série de erros. Só que nós queremos mudar o mundo não pelo que a gente vai fazer para mudar, mas pelo que a gente quer que os outros façam. Então a gente fica ditando uma série de regras e não nos olhamos no espelho para identificar em nós mesmos as falhas que cometemos e procurar corrigi-las. Perfeito. Mandar os outros fazer é fácil, fazer é difícil. Mas eu procuro caminhar todo dia pelo menos meia hora. Muito bem. Luiz Henrique Oliveira está aqui conosco mais uma vez, está dizendo que hoje é aniversário... ele está dizendo que hoje é aniversário do Fernando Diniz, que consiga um bom time, que vá treinar, mas passe ao largo do meu time, porque ali não deu muito certo não. Mas olha só, o Gerson Miller, do bairro Peixoto, aquele que passa pelo túnel novo, né? Muito legal ali. Passei por ele hoje. É a caminho do seu consultório, eu saio do Jardim Botânico, atravesso o túnel novo e vou para o meu consultório em Copacabana. Eu passei no bairro Peixoto hoje de manhã por volta de 7h30. Nossa, cedinho. E o trânsito já estava quente. O trânsito estava bom? Estava calor já. Hoje sim. Foi um dia muito quente aqui para nós, você sabe disso. Nossa, como sei. Tô aqui sofrendo, porque eu desliguei o ar-condicionado para não dar barulho. Vamos lá. O Gerson Miller, já do bairro do Peixoto, né? Fernando, fala aí com o Dr. Silvio. Olha, eu tenho uma carne esponjosa no nariz que me incomoda de respirar. Volta e meia, meu nariz está entupido. O meu alergo disse que o importante é tirar isso, é uma coisa relativamente fácil de fazer, mas eu vou ser franco, eu sou muito frouxo para essa coisa de operação. Há muito risco nisso, doutor Silvio? Nenhum. Na verdade, esses tecidos esponjosos, eles, em primeiro lugar, facilitam o aparecimento de infecção, que pode propiciar, inclusive, quadros de rinocinusite. É uma cirurgia relativamente simples, bem simples. Você sequer passa no hospital o dia. Você entra de manhã, de tarde está em casa, livre desse problema. Vai ter um tampão no nariz, é claro, vai ficar bloqueado, você vai voltar para uma revisão com 48, 72 horas e está curado do problema. Se você tem como fazê-lo, faça-o o quanto antes, que o conforto que você vai ter, inclusive melhorando a tua respiração, e a gente depende diretamente de uma boa qualidade de respiração. É verdade. Você hoje pode respirar com alguma dificuldade, às vezes até pela boca, quando não é nem um pouco adequado, em um processo, um problema que é simplíssimo de ser resolvido. Muito bem. E o Leonel Vaz, morador da cidade de Juiz de Fora, cidade que foi atingida por aquelas derrocadas todas. Tive amigos lá, foi uma coisa muito triste. Muito triste. E o Leonel está dizendo que ficou impactado com isso. Ele mora num bairro muito bom, que é o bairro Bom Pastor, que é um bairro, digamos assim, seria mal comparando, como se fosse a Ipanema do Rio de Janeiro, a Gávea, então o Bom Pastor. E ele diz que fica muito assustado agora, cada vez que chove, e ele quer dormir. Quando ele dorme, acorda 2 horas da manhã, aí ele fica pensando nas coisas todas. Enfim, ele está muito impactado, tem 38 anos, é novo, não era para estar impactado, é engenheiro de profissão. Manda um abraço para o doutor Silvio para mim, muito obrigado. E ele quer saber se esses remedinhos que tem para dormir, existe algum que faça o milagre dele não ficar preocupado. Não, na verdade, isso é uma coisa natural. Veja bem, a tua reação não é uma reação absurda diante daquilo que aconteceu perto de você na tua cidade. Por mais seguro que você esteja num lugar onde em Juiz de Fora você mora, pessoas conhecidas de você passaram certamente por um sofrimento muito grande recentemente. Então você achar aquilo normal é que não seria normal. Aquilo não foi um fenômeno normal, aquilo foi uma coisa que castigou muito. Eu não tomaria nenhum remédio, eu faria exercícios de meditação, procuraria evitar tomar café ou mate depois das 18 horas.
porque eles têm cafeína, o que deixa você um pouco mais agitado. Exercícios de meditação, respiração, procurar não ter nenhum aparelho eletrônico ligado na hora que você for dormir, fechar os olhos que o dia de amanhã chega rapidinho. Muito bem. Doutor Silva, agora nos resta falar do evento que está ainda repercutindo, né, que foi o jogo da seleção contra a França, mesmo sabendo que a França é considerada hoje um time superior, levando em consideração os treinamentos e o futebol lá europeu, mas por outro lado esperava-se mais, embora tenha tido o Brasil perto de 5 desfalques, né, daqueles que são considerados titulares. O que o amigo achou? É para perder a esperança? É para ficar com o pé atrás? Ou é, de repente, um resultado, como disse o Ancelotti, um resultado que mostrou que a seleção é competitiva e que ele ficou até satisfeito? Bom, se o Carlo Ancelotti ficou satisfeito, os critérios dele de paladar de futebol são diferentes dos meus. Eu vou confessar uma coisa a você, Fernando. Eu assisti o primeiro tempo. E fiquei muito preocupado com o que eu vi. Porque foi um passeio que a França deu no Brasil. Bola de pé em pé, os jogadores brasileiros correndo atrás da bola. Parecia o time do Flamengo jogando contra um time de menor expressão, o Arapiraca, com todo respeito ao Arapiraca. Um desnível muito grande. Diante disso, me lembrando que sono anche italiano, va bene, e a Itália naquele momento estava decidindo a vida dela contra a Irlanda do Norte, eu mudei de canal. Sim. E o segundo tempo do Brasil eu não assisti, eu fui assistir o da Itália. Na hora que eu mudei o canal, a Itália fez o primeiro gol. E eu falei, vá bem, estou dando sorte. Aí acabei de ver o jogo da Itália, que também não é nenhuma maravilha. A Itália tem um desafio terrível agora, na terça-feira, jogando lá contra essa Herzegovina, Deus me livre, em que a Itália não é favorita. E já pensou que um país que ama o futebol com os italianos, ficar quatro Copas do Mundo ausente é terrível. Então eles vão ter um desafio muito grande. Eu vi o videotape do jogo do Brasil e assisti o segundo tempo. Melhorou um pouquinho, mas muito pouco. E veja, com a vantagem de um jogador a mais, mesmo assim acabou levando o segundo gol da França. Então o resultado foi justo. Nada a reclamar do resultado, da arbitragem. Eu acho que colocaram nas costas do Vini Júnior uma responsabilidade imensa dele ser o tudo da seleção. Ele é um grande jogador, é um jogador realmente diferenciado, mas o tudo da seleção nem Pelé dizia ser, apesar de ser. Mas um peso muito grande, eu acho que isso está pegando no desempenho dele. Ele poderia jogar melhor do que joga se não colocassem nas costas do rapaz tanta responsabilidade. Questão Neymar. Neymar não joga futebol de alto nível há 2 anos. Pelo menos há 2 anos ele não joga um futebol de alto nível. Há quem diga 3 ou 4. Mas enfim, há 2 anos certamente ele não joga um futebol de alto nível e eu cresci sabendo que a seleção, pelo menos a seleção brasileira, iriam jogar sempre os melhores. O Neymar está entre os 22 melhores jogadores do Brasil? Acredito que não. Eu acho que nós temos jogadores mais qualificados, mas aqueles que o Ancelotti convocou são os melhores? Eu acredito também que não. Ele precisa rever alguns conceitos dele, dar mais treino ao futebol. O primeiro gol da França foi uma jogada onde parece que eles tinham se encontrado no bar da esquina e foram bater uma pelada no aterro. Porque o cara dá a bola, o outro dá de costas, o Casimiro de costas não viu a bola, e o francês se aproveitou, digamos, desse desentendimento da defesa do Brasil e facilmente deu para o Mbappé. O Mbappé é craque, né? Botou na frente, toquinho, acabou com tudo. A gente tem que melhorar bastante para fazermos um papel digno na Copa. Não somos favoritos. Na verdade, a gente tem a seleção da Espanha, a seleção da França, a própria seleção da Inglaterra, que fez uma partida horrorosa há pouco contra o Uruguai, que eu assisti. Mas, enfim, são seleções que estão melhor preparadas para jogar contra o Brasil. Essas 3 seleções, a Alemanha não vem bem, mas sempre tem que ser respeitada. Mas França e Espanha
Seleção de Portugal, a despedida. Vem bem. A despedida do Cristiano Ronaldo também não é uma seleção que possa ser descartada. O Brasil vai para uma Copa do Mundo como poucas vezes foi em coisas anteriores. Vai sem favoritismo algum. Por um lado é bom, porque tira um peso de cima dos jogadores e, quem sabe, estimula-os a tentar fazer um pouco mais do que estão fazendo. E vai ser necessário fazermos muito mais do que estamos fazendo para podermos ter um papel que minimamente represente o futebol brasileiro. Perfeito, concordo plenamente. Meu caro Dr. Silvio Provenzano, muito obrigado por sua participação mais uma vez, e até semana que vem, se Deus quiser, até na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, quando estaremos juntos aqui falando de medicina, de saúde e também de futebol, tá bem? Sexta-feira santa, vamos sim. Pô, maravilha, com as bênçãos de Deus. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau.